Grande dia! Foi publicado o acórdão do julgamento que condenou o ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Agora, a contagem regressiva para uma possível prisão em regime fechado já começou. Dizem por aí que é tic-tac que chama. Vamos falar mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca no plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia Labanca, cada vez que as notícias sobre o julgamento avançam mais um passo, eu sinto assim um quentinho no coração. Será que é a papuda chegando para Jair Messias Bolsonaro? Pois é, Ana, está chegando. É tic-tac, tic-tac, contagem regressiva. Vamos lá, Ana. A última vez que a gente falou sobre isso, a gente estava falando sobre como o Fux, né, o ministro Luiz Fux, Luiz Fuck you, Luiz Foda-se, como dizem por aí, Luiz, é, foda-se. Desculpa. tinha pedido de volta um voto de 13 horas dele para fazer uma correção gramatical. E com isso iria atrasar a publicação do acordão, né? Uhum. E daí a gente já pensou, ai meu Deus, e ainda mais Lá vem. porque o prazo ele teria até 20 dias para fazer isso. Surpreendentemente, Ana, ele não levou os 20 dias. Hoje, dia 22 de outubro, pela manhã, sai a notícia de que foi publicado o acordão, incluindo aí o voto do Fux. Então, Passou no corretor do Word, né? pois é. Pediu pro E, chat GPT. e foi aí um documento, Ana, que eu ainda não li esse acordão e nem vou ler. Já admito, eu não vou ler. São Claro. 1991 páginas. Você tem esse arquivo? Porque eu quero. 1991 páginas, Ana, você tem certeza? Incluindo o voto do Fux inteiro. Ah, que delícia! É histórico, eu quero guardar esse arquivo. Ok, Pô. te passarei, Ana, te passarei. E daí com isso, Ana, agora abre o prazo para os recursos. Ou seja, tá contando o reloginho aí. Vamos ouvir lá na Globo News. Para que as defesas possam, então, ação. Vai ser aberto um prazo para que as defesas possam, então, apresentar os recursos questionando o entendimento dos ministros. Os advogados vão ter um prazo de 5 dias para poder apresentar o que são chamados os embargos de declaração, que são, na verdade, esses recursos para poder apontar algum tipo de contradição ou algum trecho que ficou pouco claro na decisão. São questões que não costumam mudar, não costumam ter um efeito prático de mudar a sentença dos ministros, mas pode, em alguns casos específicos, levar a algum tipo de ajuste no tamanho das penas. Então, é uma tramitação, é uma etapa importante nessa questão do julgamento. Então, Ana, é isso, 5 dias para os embargos de declaração. Também existe aí a possibilidade dos embargos infringentes, né? Esses embargos infringentes meio que não faz sentido colocarem esses embargos, porque eles já existe aí um consenso dentro do STF que teria que ter 2 votos divergentes, só teve um, do Fux. E seria aí 15 dias para colocar os embargos infringentes. Mas já teve advogado de golpista do Núcleo 1 dizendo que vai colocar. Vai entrar com embargos infringentes. Ou seja, ele sabe que vai ser negado, mas vão entrar só para atrasar mais. Enfim. De qualquer forma, Ana, o que acontece agora? Então tem esses prazos aí, e enquanto isso, o Bolsonaro continua em prisão domiciliar em casa. Até porque essa prisão domiciliar do Bolsonaro não tem nada a ver com essa condenação. Essa prisão domiciliar do Bolsonaro é uma prisão preventiva por aquele outro processo no qual o Bolsonaro está junto com o Eduardo Bolsonaro por tentar intimidar, né, por supostamente tentar intimidar os ministros do STF. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e enquanto não passarem todos os recursos, não tem prisão em regime fechado. Então, o Bolsonaro continua em prisão domiciliar. Enquanto isso, Ana, já começou a choradeira?
Já começou a choradeira. Não, mal e mal a gente ficou sabendo que já tinha sido publicado e já estava lá o Flávio Bolsonaro no Twitter. Alguém pode escrever aqui nos comentários em que artigo do Código Penal está o tipo ataque às urnas eletrônicas? Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa várzea jurídica. E os coleguinhas da turma de turma obedecendo, já que os alvos são Bolsonaro e qualquer um em seu entorno, né? É mentira que ataques às urnas é liberdade de expressão. É crime, diz Moraes. Então ele fazendo esse drama. Gostei muito que o pessoal foi responder, né? Para a sua pergunta é simples, é o artigo 359-N do Código Penal, pune ataques às urnas com 3 a 6 anos de prisão. Outro aqui já dizendo crimes contra a segurança nacional, Estado Democrático de Direito, Lei 14.197 de 2021. Então... Pergunta? Pergunta? Né? Agora, tem uma coisa, Ana, que me pegou nessa história toda, porque eu admito que essa notícia me veio completamente de surpresa. Eu não estava esperando que isso fosse sair. Porque eu estava esperando que o Fux fosse sentar em cima pelos 20 dias que ele tinha. E eu fiquei, o que aconteceu? O Fux devolveu? Fez a revisão e devolveu? Ou deram um jeito de publicar sem a revisão dele? Parece que o Fux devolveu. Igor Gadelha, STF publicou o acordão do julgamento de Bolsonaro após Fux devolver o voto. Rapidez do ministro do STF, Luiz Fux, em revisar o voto do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, frustrou bolsonaristas. Aí tem, eu não confio no Fux, não. A coluna confirmou que a publicação foi feita após o ministro Luiz Fux revisar o voto. Em apenas 6 dias, 2 semanas antes, a rapidez frustrou bolsonaristas. Eu também fiquei com essa. Aí tem, Ana. Pode ser essa teoria que ele não aguentou o apavoro do Gilmar, mas eu ainda sou muito desconfiada. Eu falo, não, se ele devolveu rápido assim é porque ele tem algum interesse que ande, então. O interesse não é segurar. Pois é, Ana. É uma questão. Agora, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vai ser o tema de um corte inteiro da nossa querida Bruna. E pessoal que está assistindo na live, vamos falar sobre isso mais tarde. Pessoal que está assistindo o corte, vai ser publicado o corte sobre isso mais tarde. Mas o Fux, ele ainda está aprontando. Só para deixar claro que ele não ficou bonzinho. Ele resolveu sair a gente chegou a noticiar isso ontem, ele saiu da primeira, pediu para sair da primeira turma e ir para a segunda, mas ele insiste que ele quer participar do julgamento dos recursos do Bolsonaro, que é na primeira turma, né? Então ele quer tudo. Ele quer ir para outra, mas quer ficar ao mesmo tempo. Mas eu vou deixar, eu trouxe isso, a Bruna vai trazer em mais detalhes, eu trouxe só para dizer, não achem que o Fux parou de aprontar. Ele ainda está aprontando. Você veja em que posição o Fux se estabeleceu perante o país, né? Ninguém consegue ver uma ação dele sem desconfiança, porque ele começou... eu ia dizer um negócio que, enfim, depois ia ter gente discordando veementemente, com razão, assim, né? Eu ia dizer, ele começou a ter atitudes muito estranhas. Tá, não foi agora que ele começou a ter essas atitudes, né? Lembremos aí de In Fux We Trust, a gente sempre tem que lembrar disso quando fala do Fux. Mas... me parece que recentemente, assim, ele perdeu qualquer tipo de filtro, assim, tem sido umas coisas muito descaradas. A partir ali do julgamento do núcleo golpista, ali, daquele voto tântrico. Aliás, obrigada aí, pessoal do Medelírio em Brasília, por ter associado a palavra tântrico a Luiz Fux na minha cabeça, tá? Eu tô pagando terapia por causa disso. Mas depois daquele voto lá de 13 horas, ficou uma coisa ridícula, assim, parece que ele está tentando se superar a cada semana, assim, né, fazendo uma coisa mais absurda do que a outra. E aí, quando ele diz que vai corrigir o voto, realmente estava todo mundo esperando que ele fosse sentar em cima do negócio e atrasar. Eu acho que é completamente justificável que fique todo mundo assim, que aconteceu aí? Vai ver, ele mesmo ficou com preguiça de revisar o próprio voto, que vamos combinar, né? Nem ele deve ter paciência. Ou vai ver, ele tem aquele efeito cringe quando olha o próprio voto, assim. Tá mutada, Sofia.
Ana, ele tem 500 assessores para isso. Você acha que ele mesmo ia É corrigir o próprio verdade. voto? É verdade, é verdade. Vai ver os assessores fizeram motim. Falaram, não, vou corrigir essa bagaça não. Daqui que nós vamos passar no corretor do Word. Tá feito, senhor. Senhor Fux. Tá pronto já. Vamos ver. Sobre as últimas manobras do Fux, eu também não vou comentar, vou deixar para comentar depois com a Bruna. Agora, a respeito, né, do que vai acontecer agora com o processo. De fato, Sofia, as defesas vão tentar enrolar o máximo possível. Eu entendo que é a função delas, tá? Tentar enrolar o máximo possível. Que se discutir aí que essa coisa, né, dos, como é que chama? Os embargos infringentes, né, que eles querem entrar, já tem, né, entendimento de que não cabe, eles vão entrar assim mesmo. Fica aí a pergunta, né, se esse tipo de coisa não tá beirando aí a litigância de má fé, né, mas isso aí é pro judiciário decidir, não eu. E de qualquer forma eles vão entrar com embargos de declaração, que o pessoal está explicando hoje muito, porque é um termo que não está necessariamente na cabeça de todo mundo, que quer dizer, eles vão questionar alguma coisa que não ficou clara nas decisões, podem questionar pena, né? Pode mexer alguma coisa assim, mas não mexe nas decisões, tá? O teor das decisões não muda mais. O que pode ser discutido aí a partir dos embargos de declaração é algum entendimento sobre o tamanho das penas e alguma coisa que precise ser esclarecida. A gente já viu aí pelo próprio discurso do Flávio e outros discursos que eu fui ouvindo ao longo do dia e do que vai saindo, né, da imprensa que tá ouvindo nos bastidores as defesas, é muito esse questionamento sobre a coisa da organização criminosa armada. Eles estão querendo argumentar que não, a organização criminosa não era armada. E a outra coisa é questionar esse negócio do onde que está dizendo que teve um crime aí, porque ele só falou mal das urnas, né? No caso do Bolsonaro, só questionou as urnas, que é uma estratégia retórica, uma estratégia discursiva para tentar emplacar na cabeça das pessoas de que o crime do Bolsonaro foi ter feito falas questionando o sistema de urnas eletrônicas, e não é isso que aconteceu. O questionamento das urnas em si só não é o que causa a condenação dele, é o fato de que esse questionamento está colocado num contexto não apenas um contexto, mas num contexto de ações, uma sequência de ações, reuniões, documentos, né, mensagens, tudo isso que evidenciam uma conspiração para realizar um golpe de Estado no Brasil. E aí a fala sobre as urnas eletrônicas é uma evidência de uma tentativa de manipular as pessoas, manipular a opinião pública a respeito do sistema eleitoral para que eles apoiem o golpe de Estado que eles estão tentando fazer, entende? Então não é um fato isolado. Ele tuitou a respeito das urnas eletrônicas, por isso ele foi condenado a 27 anos e meio de cadeia. Não é isso que está acontecendo, mas mais uma vez é assim que funciona o bolsonarismo, né? E essa galera toda aí que vão tentar emplacar na cabeça das pessoas de que ele está sendo condenado por um crime de opinião, né? É assim que eles vão tentar vender. Vão apresentar essas defesas. Aliás, quero me corrigir aí, não é tic-tac que chama, é um tic-tac pro toque-toque-toque, né? Que no caso vai ser um pouco mais fácil, porque todo mundo já sabe onde está o seu Jair, é só ir lá, bater, pegar e levar para... Bater na porta, tá? Desculpa. Bater na porta, pegar, levar para a papuda, passar a chave e de preferência jogar fora, embora também todo mundo saiba que vai rolar daí um monte de recurso para pedir para que ele seja preso em prisão domiciliar. Não é, pelo menos até onde eu vi, não é o que a clima para acontecer agora, tá? Ele possivelmente vai para a cadeia. Estão falando em começo de dezembro. Põe o espumante na geladeira já. Se você não tem, já encomenda, já vai atrás, né? Estão falando em começo de dezembro. E a ideia é que ele iria para a cadeia e daí pode ser que tenha recursos que peçam que ele vá para domiciliar, e aí pode ser que talvez ele vá para domiciliar, perdão. Eu espero que não, mas existe essa chance, e o precedente que a gente precisa olhar aí é o que aconteceu com o Collor,
que infelizmente foi para prisão domiciliar, e eu acho que foi completamente exagerado aquilo, tá? Por apneia do sono, pelo amor de Deus, né? Mas é um precedente que pode ser usado para isso, tá? Tinha uma última coisa que eu queria comentar a respeito disso, acabou o nosso tempo e a memória me fugiu completamente. Eles vão apresentar os embargos, vai ter é isso, basicamente. Eles vão tentar, o ponto é, eles vão tentar enrolar porque eles querem que vá pro ano que vem. Era isso que eu ia comentar. O entendimento no STF é que não vai nem a pau pro ano que vem, então vai rolar essa briga mesmo. Talvez o que tenha rolado com o Fux aí, isso é uma especulação, tenha sido essa pressão, assim, de maluco, não vai pro ano que vem, né? Se você sentar em cima desse negócio aqui, alguém vai dar um tapa nessa tua peruca, sabe? Talvez tenha rolado uma pressão aí de não começa Fux, né? Ou não, descobriremos algum dia, talvez. Eu tenho minhas especulações, mas são puras especulações, então não vou falar. Venha fazer essas especulações no intervalo para onde a gente vai agora. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia, esperando aí o glorioso dia do toque, 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 finalmente, em que Bolsonaro e seus coleguinhas, também não vamos esquecer deles, serão levados para suas prisões de direito. E espero que não saiam de lá, mas isso aí é outro papo. Vamos lá, voltamos em instantes. Beijos.